Quarta-feira, senhoras e senhores, e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast aqui no Notícias Agrícolas. E amanhã, mais importante do que a gente falar de hoje, amanhã é um dia ainda mais importante para o Brasil, dia de comemoração da nossa independência. Amanhã é 7 de setembro, feriado nacional, dia da gente fazer uma reflexão, né? Primeiro, uma reflexão curta, de um passado curto, que a gente olhar para o que acontece ou o que pode acontecer amanhã, 7 de setembro de 2023 versus o 7 de setembro de 2022, como foi historicamente registrado, né? E, mais do que isso, a gente entender em que pé está a nossa independência, né? Somos efetivamente, né, independentes? Como está a independência do cidadão brasileiro, das instituições do Brasil, né? De quem somos reféns nesse momento, o atual cenário político do país, ele causa muita reflexão. E óbvio que para a gente entender essas reflexões e para a gente talvez trazer algumas respostas, né? Porque, embora a gente certamente vai encontrar essas respostas com o nosso convidado de hoje, mais uma vez no Conversa de Cerca, é sempre um prazer receber o nosso convidado. A gente tem que entender que essas respostas elas vão ser particulares, né? Apesar de alguns conceitos e de algumas verdades e de fatos postos na mesa, a opinião sobre aquela situação, ela é pessoal. E para a gente entender quais são esses fatos que estão na mesa, no 7 de setembro de 2023, conosco o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra. Professor, é sempre um prazer receber o senhor aqui, sempre muito elucidativo para o Conversa de Cerca ter a sua presença. Seja bem-vindo. Obrigado, Carla, mais uma vez pela oportunidade. Para mim também é um prazer, uma honra aceitar o convite e estar aqui falando para o nosso público, o público do Notícias Agrícolas do Conversa de Cerca. Professor, como é que o senhor vê o 7 de setembro de 2023? Com algum otimismo, com alguma preocupação mais latente? Qual o seu sentimento nesse 7 de setembro de 2023? É um misto de luto e expectativa, né? Assim, tradicionalmente, o 7 de setembro no Brasil sempre foi marcado por um desfile militar acompanhado por um público passivo nas calçadas ou nas arquibancadas mais próximas dos palanques, onde costumam ficar as autoridades. Se for olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, a comemoração da independência dos Estados Unidos, o 4 de julho, é uma festa popular. O povo vai às ruas, tem show de fogos, os colégios fazem desfiles, a população sai carregando as cores da nação, as bandeirinhas e tal. E no Brasil nunca tinha sido assim. E nos 4 anos anteriores a esse foi assim, né? O povo brasileiro rompeu aquela tradição do passado e eu costumo utilizar a figura de linguagem que o povo se apropriou da nação, dos símbolos nacionais, da cor do Brasil, voltou a ter orgulho patriótico da nação e aparentemente isso desagrada aos atuais detentores do poder e a um projeto do governo de voltar àquele modelo anterior. É curioso, porque ontem o Lula fez um discurso dizendo que os militares se apropriaram do 7 de setembro a partir da ditadura e que ele queria que o 7 de setembro voltasse a ser uma festa popular, uma festa de todos, uma festa do povo, coisa que nunca foi, quer dizer, exceto nos últimos 4 anos, né? Como eu disse, antes disso eram os militares desfilando e o povo passivo assistindo. E é curioso porque o Lula fala como se ele estivesse promovendo aquilo que aconteceu nos 4 anos e ele está promovendo um retrocesso ao modelo anterior. Em Brasília há uma paranoia muito grande com o risco de vaia, né? A base conservadora da sociedade brasileira decidiu não comparecer, não ir às ruas. Se alguém tiver que sair às ruas, vão sair de preto. Não ir aos desfiles. E eu sei que em Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte, talvez em outras cidades, haverá algumas manifestações bem distantes do local dos desfiles. Em Porto Alegre, no Parcão.
Belo Horizonte na Praça da Liberdade, aqui em São Paulo na Paulista. E a minha curiosidade é saber se haverá público. A atenção maior se volta para Brasília. O governo federal está investindo quase 7 milhões de reais nos desfiles, metade disso é no desfile de Brasília. Montaram uma estrutura para receber 30 mil pessoas. Há um rígido sistema de segurança lá, o esquema é maior do que aquele que teve na posse do Lula. As pessoas serão, para chegar ao local do palanque, do desfile, das arquibancadas, vão ter que passar por corredores e serão revistadas. Segundo o jornalista Cláudio Humberto, quem estiver vestindo camisa da seleção brasileira será barrado. Coisa muito estranha, né? Mas, enfim, a fonte é confiável. E há uma tensão inescondível por parte do governo, das autoridades. Não que ocorra alguma ameaça, algum atentado, alguma repetição do 8 de janeiro, até porque os patriotas estão ficando em casa justamente para não serem usados como bucha de canhão para outro evento daqueles. Mas é medo de uma vaia do Lula, né? Medo que o Lula seja vaiado lá. Como as pessoas não vão ter acesso ou não irão, né? O que pode acontecer em Brasília é que tenha um público, haverá um público de esquerda, certamente o PT está providenciando uma claque para eventualmente fazer contraponto a uma vaia que possa acontecer contra o Lula. A esquerda vai fazer algo que não se via há 4 anos também, que eles chamam de grito dos excluídos, que é a turma da CUT, do MST, dessas centrais de favelas que a esquerda controla. Depois do desfile militar, eles entram na avenida atrás dos militares. Nesse caso, dessa vez, vão protestar contra a fome no Brasil, né? Então, assim, nós vamos ter um desfile, vamos ter um 7 de setembro com essas duas caras, né? A ausência do povo que realmente ama o Brasil, as cores verde e amarela, e um dia teve grande respeito e admiração pelas Forças Armadas, vai ficar em casa. Alguns, eventualmente, vão participar dessas manifestações distantes dos desfiles. E a minha curiosidade é só saber que quantidade de público haverá nos desfiles, especialmente no de Brasília, né? Porque, excetuando-se esse público que a esquerda vai levar para aplaudir o Lula, lá uma claque, possivelmente abastecida com pão, mortadela e mesada, como aconteceu nos últimos anos, a minha expectativa é ver arquibancadas esvaziadas, né? Mas há uma camada da população brasileira que é despolitizada, e o desfile de 7 de setembro sempre foi uma tradição, né? As famílias de baixa renda, mesmo as famílias de classe média, tradição levar as crianças para ver os carros de combate, os militares marchando, a banda tocando, aquela coisa toda. Mas é isso. Hoje a minha única expectativa é saber como estarão as arquibancadas e as avenidas, né? Para ver o tamanho do Fique em Casa, porque o espetáculo vermelho, digamos, é este roteiro: um enorme aparato de segurança, uma claque para aplaudir o Lula e as autoridades e os generais que estarão no palanque oficial em Brasília, os excluídos, entre aspas, né? Marchando atrás dos militares. Então, né, é o que o pessoal chama de uma comemoração melancia. Entram os verdes marchando na frente, depois entram os vermelhos marchando atrás, e é muito triste, né? Agora, a grande expectativa que há também, Carla, é para hoje à noite, né? O Lula deve fazer um pronunciamento em rede nacional de televisão, anunciando a entrada do Centrão no governo, falando em união nacional, falando em defesa da democracia, falando em soberania. E há um panelaço aí sendo convocado nas redes sociais para esse horário das 20 horas em que o Lula deve fazer o seu pronunciamento. E essa é outra expectativa que eu tenho, porque se isso acontecer, as pessoas gravam no celular e a gente vai ter uma dimensão nas redes sociais se de fato isso foi uma manifestação expressiva, né? O presidente Bolsonaro se manifestou dia 3 no Twitter dele, domingo passado, dizendo que as pessoas deveriam curtir essa semana em casa com a família, ou seja, deu um recado cifrado de que a opinião dele é de que as pessoas não devam ir aos desfiles. E panelaço em casa é em casa, né? Ninguém estaria
se contrapondo à sugestão do presidente Bolsonaro, é só abrir a janela, bater panela. De maneira que, assim, eu tentei dar um painel aqui do que eu estou imaginando que será o evento 7 de setembro, né? E demais implicações a gente vai ter que aguardar os fatos para analisar a posteriori. Professor, essa data escolhida para esse pronunciamento televisivo em rede nacional é estrategicamente pensado, né, para fazer esse anúncio do Centrão entrando no governo, União Nacional e tudo mais, é estratégico para esse dia? Eu não tenho dúvida de que sim, e acho, se eu fosse o cara que comanda a comunicação do governo, eu não faria isso. Eles ofereceram à oposição a oportunidade do panelaço. Eles estão montando todo um aparato para evitar que o Lula seja vaiado lá e estão colocando o Lula na televisão. É típico isso. Aconteceu durante o impeachment da Dilma, aconteceu em N oportunidades. Aquele horário ali é um horário que é uma vitrine nacional, todo mundo na frente da televisão, no mesmo horário, é muito propício para uma manifestação da oposição, né? Eu acho muito estranho. Vocês estão tentando criar fatos que ocupem o noticiário. Quer dizer, o que o governo quer? Que o noticiário de amanhã e do dia 8 e do dia 9 seja ocupado com a reforma ministerial. Divida-se o noticiário entre o 7 de setembro e a reforma ministerial. E a reforma ministerial está travada. O Lula vai anunciar a entrada do Centrão, e até este momento aqui em que eu estou falando aqui, há problemas de negociação, principalmente com o PP, o Partido Progressista de Arthur Lira e Ciro Nogueira. Não está fechado ainda oficialmente o formato dessa entrada, né? O PP quer o Ministério dos Esportes, mas ele quer tirar do Ministério da Fazenda o setor que vai regular e controlar as apostas esportivas. Porque o Ministério é um ministério pequeno, sem orçamento, tem capilaridade nacional, mas o partido não tem tradição, nunca atuou nesse ministério, mas eles estão de olho nessa dinheirama da arrecadação que vai entrar pelos impostos das apostas eletrônicas, que estão sendo legalizadas no Brasil, das apostas esportivas, né? E há uma queda de braço ali. Eu li agora de manhã na imprensa que o Márcio França, o secretário de Portos e Aeroportos, topou entregar o ministério dele para os republicanos e ficaria com esse novo Ministério das Micro e Pequenas Empresas que o Lula está criando. Mais um, né? Daqui a pouco estamos com 40 ministérios de novo. 39º, professor. Se sair esse é o 39º, né? Isso, exatamente. Então, este é o cenário. O governo, assim, é visível que eles estão tensos, estão atabalhoados. Assim, essa reforma ministerial ela está entupida na agenda há mais de 30 dias. Toda hora que eles vão anunciar, aparece um problema novo. E marcaram esta data, então eles estão contra o relógio. O Lula já gravou o pronunciamento, né? Então, não sei que solução eles vão dar. E esse é o cenário, né? Esse é o cenário que nós temos, e a expectativa para mim são duas. Se vai haver panelaço, qual o tamanho dele e qual a quantidade de público haverá nas arquibancadas dos desfiles, especialmente em Brasília. Professor, a gente olha para um feriado do Dia da Independência, o senhor até trouxe um paralelo com a comemoração como acontece nos Estados Unidos, e de fato se tinge, né, os Estados Unidos da América com azul, vermelho e branco. De fato se comemora muito o fato de serem aqueles, né, cidadãos independentes e tudo mais. O senhor percebe que a gente vai... essa é a sua percepção, né? Na verdade, eu queria entender de que estamos vivendo um 7 de setembro onde talvez a última coisa que a gente veja partindo de Brasília, chegando até nós, seja efetivamente, perdão, independência? Olha, a independência é a autonomia, né? A capacidade de uma pessoa, de uma organização ou de uma nação se autodeterminar, escolher os seus destinos.
e, de preferência, que isso aconteça num ambiente de liberdade e democracia, porque é na democracia, é nas eleições, é na liberdade de expressão que o povo manifesta os seus anseios, os seus desejos para o destino da nação. E nesses aspectos, né, da liberdade, da democracia e da soberania, nós temos muitas interrogações a colocar. Porque nós estamos vendo o cerceamento da liberdade acontecer no Brasil. Acabou de sair agora de manhã, por decisão de Toffoli, a anulação de todas as provas do acordo de leniência da Lava Jato com a Odebrecht, e o magistrado Dr. Toffoli declarou que a prisão de Lula foi uma armação e o maior erro jurídico da história do Brasil. Então, assim, estão apagando a história recente do Brasil, reescrevendo a história, livrando quem deveria estar condenado das condenações, cerceando liberdades. E no aspecto soberania, se nós formos observar essa reunião do BRICS, que aconteceu agora recentemente, nós vimos um presidente da República completamente submisso aos interesses da China. A China foi a grande vencedora dessa reunião do BRICS e o Brasil foi o grande perdedor. Tudo que a China queria levou, aumentou a quantidade de membros, consequentemente, membros, em sua maioria, sob influência da China, que, ao votarem nas reuniões do BRICS, vão reduzir o peso do Brasil, que o peso do Brasil era 1,5 e agora é outro com 11, sendo que boa parte desses novos que entraram são aliados da China, né? O Brasil tentou botar a Argentina, mas se o Milei ganhar a eleição, e parece que vai ganhar, ele disse que a Argentina não vai entrar no BRICS. E mesmo a Argentina tem fortes investimentos chineses, todos os países, o país da África que entraram, Egito, Etiópia, são países fortemente influenciados por investimentos pesados da China. A Arábia Saudita ela tem um posicionamento autônomo nas relações internacionais, mas é um país que tem se aliado à China e à Índia no interesse de deslocar o dólar como moeda corrente das transações internacionais. Exatamente, sim. A defesa das transações em moeda local. E então não é exatamente um aliado chinês, mas neste aspecto se soma a estratégia chinesa, a estratégia do Irã, a estratégia da Rússia e agora do governo brasileiro de transacionar no comércio internacional sem recorrer ao dólar. A China conseguiu introduzir o Irã também no BRICS, né? Que é, junto com a Rússia, forma a tríplice aliança inimiga do Ocidente, a qual o Brasil está se somando. Então, o aspecto soberania aqui é muito questionável, porque o PT sempre disse que o Brasil era quintal dos Estados Unidos, é um discurso da esquerda latino-americana como um todo, né? E ao invés de afirmar a soberania do Brasil, né, que é um país importante hoje no mercado internacional, entre outras coisas, por causa do potencial do agronegócio brasileiro, mas de várias outras frentes econômicas e políticas nas quais o Brasil vem se destacando, o Brasil se comportou como uma cadelinha amestrada no colinho do Xi Jinping, né, de submissão completa aos interesses da China, nesse conflito entre China e Estados Unidos, o que deve provocar retaliações do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Essas retaliações vindo, quem paga a conta é o povo brasileiro, né? Então, sobre todos esses aspectos, liberdade, democracia, soberania, no mínimo, a nossa situação é muito questionável. Eu realmente só tenho a lamentar e acho que os brasileiros que vão vestir luto nesse 7 de setembro estão com a razão. Eu me somo a eles, estou e estarei de preto nessa data. O senhor acabou de trazer essa condição da China, acho muito importante a gente já falar um pouco mais sobre isso, mas trouxe a questão do Fux, dessa decisão, de falar desse erro histórico, que foi a prisão do Lula e tudo mais, uma loucura o que está acontecendo hoje, mas ao mesmo e é incrível também como o Brasil pode sempre surpreender os brasileiros.
o Lula falando sobre como os votos dos ministros, dos magistrados do STF deveriam ser secretos, né? Ninguém precisa saber, ele falou, o cara vota e ninguém precisa saber como é que ele votou. Não é bem por aí, né, professora? A gente escolhe os deputados, os senadores, a gente vota nos governadores, a gente vota nos vereadores, nos prefeitos e sabemos ali, né, a casa que é formada pelo voto popular, né, incluindo o presidente da República. A Suprema Corte é, naturalmente, ali a indicação dos chefes de Estado e tudo mais. Como é que o senhor recebe uma declaração como essa, né, pautado nos conceitos democráticos e nos conceitos de independência? Como é que o senhor recebe né, num momento como esse que a gente recebe uma decisão dessa de um dos ministros do STF versus algo que o presidente da República trata como uma ferramenta para diminuir a animosidade? Olha, primeiro que é inconstitucional tornar Sim, fechadas as sessões da Suprema Corte, claro. né? O Lula está contrariando a Constituição, foi objeto de críticas e protestos do mundo jurídico e do mundo político, né? Mas acho também que isso está no escopo daquilo que eu falei, de criar notícias que abasteçam o noticiário com polêmicas que Sim. eventualmente abafem o que vai acontecer no 7 de setembro, porque eles estão muito preocupados. Mas não sei se o Lula não fez essa declaração atendendo uma encomenda, né? E se isso não vai terminar virando uma mudança constitucional Meu para Deus. proteger aqueles que tiraram o Lula da cadeia e botaram o Lula onde ele está, Claro. né? Porque é o que está acontecendo. Nós estamos vendo a completa anulação da Lava Jato a conta-gotas, né? Essa decisão do Toffoli hoje nem foi a conta-gotas, foi um tonel de água gelada na cabeça do povo brasileiro. E o povo brasileiro está assistindo em silêncio, mas está assistindo, viu? As pessoas estão talvez temerosas de se posicionar, de criticar, de falar, de se manifestar, mas tudo isso vai contabilizando, vai se somando para produzir um ambiente que, sob outras circunstâncias, né, digamos que sobrevém uma crise econômica pela frente, um ambiente em que a população começa a ficar insatisfeita por motivos econômicos, isso pode terminar se politizando. E o que este governo está produzindo como política econômica é muito preocupante, né? Da volta dos déficits públicos, da maquiagem fiscal, das pedaladas, do risco inflacionário, num contexto em que a economia mundial já não vai bem, né? A economia chinesa dando sinais de deflação, de desaquecimento, risco de recessão, tensão na economia americana, fuga de capitais, né? Elevação de juros nos Estados Unidos, levando o dinheiro dos países desenvolvidos para fora. Nós estamos vivendo uma combinação preocupante de acontecimentos na política brasileira e na política e na economia internacional, e este governo está brincando com fogo, a meu ver, né? Infelizmente, é um retrocesso histórico de grandes proporções e eles têm um problema nas mãos, né? Eles podem retroceder decisões judiciais, eles podem soltar bandidos, eles podem perseguir, mas eles não têm como deletar a consciência e a percepção, capacidade de perceber e entender o que está acontecendo de metade da população brasileira, né? Porque o povo está atento, está em silêncio, mas está vendo. E o ex-presidente Bolsonaro, quando circula pelo país, é recebido por multidões exatamente como era antes de tudo isso acontecer. Então tem uma coisa estranha no ar, né? Sim. Uma coisa Sim. que a gente não consegue definir, explicar bem. É um clima de mal-estar, de incomodação, de sensação de que estão exagerando, forçando a barra sobre os sentimentos e a consciência do povo brasileiro, e eu temo que isso possa, eventualmente, mais adiante, provocar algum tipo de reação, alguma situação inusitada, né? Como aconteceu nos anos passados, 2013, 2015, 2016,
produziram fatos que mudaram o curso do país e hoje tem gente tentando anular a história, anular o que aconteceu, fingir que não aconteceu e seguir em frente como se isso fosse possível, né? Com uma ferida aberta dessas proporções no país. Nessa condição do STF de ser inconstitucional, e como o senhor trouxe brilhantemente essa elucidação do caso, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, foi bastante taxativo, fala que uma decisão como essa ofusca a transparência da Suprema Corte, e mais do que isso ele fala, mas longe de mim saber em que contexto isso foi feito, em que contexto esse pedido chega ao STF como uma possibilidade. Então, quer dizer, né, professor, a gente sabe que ali tudo que vem sendo feito e cada passo que vem sendo dado está contextualizado, né? Nada ali nas paredes do Palácio do Planalto, nada mais acontece de forma descontextualizada, né? Existe um objetivo, uma intenção maior por trás de tudo isso, não? Eles talvez queiram, né, acabar com a TV Justiça, acabar com a transmissão, acabar com a transmissão das sessões. Mas Pode eles, acontecer. constitucionalmente, eles não podem impedir jornalistas de assistirem às sessões, de registrarem o voto dos magistrados e transformarem esses votos em notícia. Certo. Para fazer isso, só mudando a Constituição. E esta é uma demanda que tem que ser feita ao Congresso Nacional e aprovada por projeto de emenda constitucional, com maioria de 2/5, votada 2 vezes na Câmara, votada 2 vezes no Senado. Como você bem lembrou, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não reagiu bem, rechaçou, como entidades do meio jurídico, como muita gente rechaçou. Até membros do STF chamaram atenção para o fato de que isso seria inconstitucional, né? Mas eu não sei até que ponto há um jogo de cena ali e que essa fala do Lula não atendeu a algum pedido, né, desses que são feitos em reuniões nada republicanas nos bastidores de Brasília. Professor, a gente viu também essa semana chegar do STF a decisão, né, desse o STF vem legislando já há um tempo sobre essa condição aí das terras chamadas improdutivas ou produtivas, as terras que não cumprem a sua função social, né? E foi, então, por unanimidade, validada a possibilidade de desapropriar terras produtivas no Brasil, mas que não estejam cumprindo a sua função social. A relatoria foi do ministro Edson Fachin, e os seus colegas, os seus pares ali acompanharam o voto do relator. Quando a gente traz essa decisão, vem a negação a uma ação ajuizada pela CNA, Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, e a gente está falando de uma situação que chega, uma decisão que é posta, enfim, definida e tudo mais, no momento em que a gente vê uma tentativa de esvaziar ainda mais a CPI do MST, por exemplo, né? Então a gente viu, talvez pela primeira vez em muitos anos, a gente tratar das condições ali, das transformações das ideologias e do objetivo real e central do movimento dos trabalhadores sem terra, né, de promover algum benefício e promover, de fato, um processo contínuo e racional de reforma agrária, coisa que não aconteceu. A gente está em 2023 falando ainda em conceitos como terras devolutas, agora essa condição da função social, de terras produtivas, de propriedade privada, são conceitos que o direito à propriedade é um direito constitucional, né, professor? E a gente chega com uma decisão dessa no meio do momento onde a CPI do MST, por decisão de ministros do STF, não vão poder ouvir algumas autoridades como o governador do Alagoas, por exemplo. Como é que a gente casa todos esses fatores, casa todos esses fatos? Olha, cara, assim, bom, o problema tem origem na Constituição de 88, né? Essa frasezinha maldita da função social da propriedade está lá na Constituição. Sim. E como ela é abrangente, genérica, ela se presta para qualquer coisa. Certo. Em tese, qualquer propriedade tem uma função social. E se ela é produtiva, tem mais função social ainda, que a produção, a função de produzir alimentos, por exemplo, para o povo. Não pode haver nada de mais social
do que isso, né? Mas a gente tem que observar o seguinte: esse STF é formado por 2 magistrados ligados ao PSDB, né? O doutor Alexandre de Moraes, embora tenha sido indicado por Temer, que se sabe pela imprensa que houve um acordo ali do Temer com o PSDB para que o PSDB não pedisse o impeachment do Temer em troca da nomeação do Alexandre de Moraes, que junto com o Gilmar Mendes são ligados aos tucanos, 7 magistrados indicados por Lula e Dilma e 2 indicados pelo presidente Bolsonaro. Então, é um STF que tem uma agenda majoritariamente de esquerda e que está usurpando as funções do executivo e do legislativo, agora até mais do que do legislativo, em várias pautas. Já vamos ver no marco temporal da terra uma decisão na mesma direção. A questão da legalização das drogas, que a população brasileira é assim, 80% é contra. A questão do aborto, que 80% da população é contra legalizar. A questão da propriedade privada, que a população brasileira é majoritariamente a favor da propriedade privada, está sendo frontalmente contrariada por essa Suprema Corte. E a passo acelerado, porque a doutora Rosa Weber vai se aposentar agora em setembro, e ela quer deixar como legado essas questões aprovadas, né? A violência contra a propriedade privada, seja nessa decisão, seja no marco temporal, e eu sinceramente acho que nós vamos perder a questão do aborto e a questão das drogas, né? E é um problema, porque essas questões, elas são questões tipicamente da alçada do poder legislativo. O marco temporal está na Constituição de 88. A Suprema Corte está confrontando uma decisão dos constituintes. Na hierarquia dos poderes de qualquer democracia republicana, primeiro é o povo, supremo é o povo. Depois vem uma Assembleia Constituinte, que é demarcada no tempo, não é permanente. Depois o Congresso Nacional. Depois o Poder Executivo e só depois o Poder Judiciário. E a pirâmide está sendo invertida à força. Isso é um problema porque está acontecendo isso no mundo inteiro. Já se cunhou até um termo para chamar esse fenômeno de juristocracia, que é o fim da democracia e a tomada do poder pelos juízes, pelo Poder Judiciário. E o Brasil, acho que é uma das experiências de ponta no mundo deste processo. Sim. Que se soma àquilo que a gente conversou a falar no início do programa, né, dos questionamentos em relação à relatividade da nossa democracia hoje. Sim. Professor, eu trago essa pauta justamente por isso, né? Por a gente estar vivendo um momento de completa ilegitimidade justamente desses poderes. Quando eu entrevistei recentemente o presidente do Instituto Pensar Agropecuária, o Nilson Leitão, foi deputado, profundo conhecedor dessa questão do marco temporal, e a gente falava justamente sobre isso. Uma das minhas perguntas para ele foi justamente essa. A gente viu o marco temporal aprovado na Câmara, seguiu para o Senado. Aprovado como veio da Câmara dos Deputados na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, pelo relatório da Soraya Tronic. Depois segue para a CCJ, na sequência para o plenário do Senado, aprovado ou não. Aprovado, vai para a sanção presidencial. Naturalmente, Lula pode fazer alguns vetos, acontece, né, pela agenda e pelo seu alinhamento é possível. Agora, no paralelo, acontece esse debate há quase 2 décadas no Supremo Tribunal Federal, e a gente vê que, de fato, agora a gente desequilibrou o placar. Temos 4 votos contra, 2 votos a favor do marco temporal. Entre esses 4, o voto de Alexandre de Moraes, que diz, não, vamos desapropriar, mas vamos indenizar o produtor rural. Como é que essas 2 decisões, caso a gente veja a aprovação dessa pauta no Congresso, professor, na sua totalidade, como é que ela se confronta com a decisão do Supremo Tribunal Federal? E eu gostaria de usar esse exemplo para a gente entender como essa jurisdição dos poderes está sendo desrespeitada, e a gente vê justamente o que a gente está comentando desde o começo do podcast, que essa falta de independência dos poderes. Do poder legislativo, principalmente, né? Porque tem um poder que é super independente. Se coloca acima dos outros sem ter atribuição constitucional para isso. Exato. Olha, isso é um impasse interessante. Eu andei me informando sobre isso, conversando com juristas, com especialistas, e é interessante porque, assim, o que pode acontecer, né? Normalmente, se o parlamento concluísse a votação, se o Senado concluísse a votação
antes do STF, ele colocaria em voga uma lei que reafirma o marco temporal e afirmaria a sua independência. Sobre o STF, que poderia tomar duas decisões: acatar a decisão do Legislativo e arquivar o que está em discussão lá. Não é o que vai acontecer, porque Rodrigo Pacheco é um aliado do STF e decidiu esperar o STF votar e só colocar em votação no Senado depois. Então, neste caso, é o Senado que fica constrangido pela decisão do STF. As informações que a gente tem são de que o marco temporal seria reafirmado no Senado. Então, nós temos duas decisões de dois poderes independentes, uma em contradição com a outra. Sim. Infelizmente, Carla, na minha opinião, o STF julgaria a decisão do Congresso inconstitucional e reafirmaria os seus poderes autocráticos, anulando o marco temporal da Terra. Para ser coerente com toda a análise que eu estou fazendo aqui, Que loucura. a minha impressão é que é isso que iria acontecer. Que loucura, né, professora? A gente está falando de novo, né, de direito à propriedade privada, direitos constitucionais, que a gente vai colocando em xeque, assim, meio que, né, cada um olhando mesmo para os seus interesses. A gente está vivendo esse momento. Como é que o senhor está avaliando, professor, o senhor que é um profundo conhecedor dessa frente, né, nesse momento, a oposição? Como é que o senhor está avaliando a oposição? A oposição está bem organizada? A oposição está com um discurso uníssono? Como é que tem sido o papel da oposição nesse momento? E aí eu pergunto para o senhor, em todas as esferas de poder, se é possível a gente fazer essa análise, se é possível a gente trazer essa perspectiva. Olha, eu acho que a oposição parlamentar está indo muito bem. Uhum. Nas três CPIs importantes no Congresso, a CPI do MST, a CPI das ONGs no Senado e a CPMI, a oposição está indo bem. A questão é que repercute pouco na mídia, que é aliada do governo, o que está sendo feito ali. Mas nós temos, digamos assim, aspas, duas oposições. Nós temos uma oposição mais à direita, mais conservadora, que tem cerca de 120 e poucos, 130 deputados, que votaram, por exemplo, contra o governo no arcabouço fiscal, na reforma tributária, e temos uma semi-oposição do Centrão, que usa aquela tecnologia de criar dificuldade para vender facilidade, e muitas vezes o governo sofre obstáculos no Congresso Nacional, muito mais pelos problemas que ele enfrenta de desacertos com o Centrão, que eles estão tentando resolver agora com essa reforma ministerial, que não vai resolver 100%, porque a avaliação é que o governo ganha mais 60 votos no parlamento com a entrada do PP e do Republicanos, não é suficiente para a emenda constitucional, e não vai evitar que o governo tenha aqui as compras a cada votação para completar um plenário ali que faça a quantidade de votos que eles precisam para aprovar o que querem, né? E então esse é o jogo, quer dizer, a oposição sozinha, a oposição estrito senso, a oposição raiz, ela não tem maioria e depende desses conflitos do governo com o Centrão para avançar. Mas naquilo que depende da oposição, e ela está atuando bem, repito, na CPI do MST, das ONGs e na CPMI, eu estou olhando com bons olhos, eu tenho elogiado nos meus comentários no meu canal, inclusive, a atuação da oposição. Está unificada, está votando unida, está atuando de forma organizada e competente e criando problemas para o governo, que é o seu papel, na medida daquilo que está ao alcance dos nossos parlamentares. Professor, a gente vive um novo momento de transformação política no país, não necessariamente positivamente falando, mas é um novo momento de transformação política com talvez um aprimoramento da consciência política da população brasileira diante desse papel unificado e bem feito da oposição. A gente vai ver a polarização que naturalmente ainda existe também por necessidade,
se transformar numa nova consciência política da nossa sociedade, ou a gente ainda está muito distante disso? Olha, cara, o grande movimento de conscientização, digamos, ele aconteceu na última década. Certo. E foi a experiência da decepção da população brasileira. Exatamente. Com o PT, no primeiro momento, no desenvolvimento dos grandes escândalos, depois com o PSDB, quando o PSDB foi flagrado em escândalos análogos aos do PT. Uhum. A experiência do movimento de rua, ela é conscientiza também, e nós tivemos as ondas que levaram ao impeachment da Dilma, depois a onda que elegeu o presidente Bolsonaro, depois a experiência de ver o presidente Bolsonaro sendo completamente bombardeado diariamente por uma oposição que finalmente conseguiu tirá-lo do poder, sob as circunstâncias que todos sabemos. E como eu disse antes, o povo brasileiro, este povo que passou a enxergar a realidade dessa maneira, ele não vai desenxergar, né? As pessoas estão quietas, mas elas estão vendo. E estão aprendendo com o que estão vendo. Talvez resignadas, talvez temendo consequências de falar, de se mobilizar de novo, mas elas estão vendo, estão processando, né? Estão adquirindo maturidade política. E eu acho que no momento em que o cenário econômico realmente se mostrar mais difícil do que ele está, e ele caminha para isso, o povo insatisfeito por motivos econômicos talvez se sinta disposto a se mobilizar, e este casamento entre essa consciência política adquirida nos últimos anos e uma eventual massa de insatisfação popular pode produzir outras ondas de transformação no país. Não vou me atrever aqui a falar em datas, em prazos para isso acontecer, mas essa é a minha avaliação. E nessa balança, professor, dessa massa de insatisfação popular versus essa consciência que foi adquirida na última década, nessa balança, nesse 7 de setembro de 2023, a gente tem que comemorar ou que refletir mais, ou, infelizmente, não é um momento de celebração da independência do cidadão brasileiro, que precisa lutar para garantir a sua liberdade de expressão, a garantia de que, né, a gente não vá ver inconstitucionalmente falando o voto do STF ser secreto, dos ministros do STF ser secreto, as mudanças acontecerem, né, e a pirâmide dos poderes ser forçadamente invertida. O que a gente tem que fazer amanhã, professor? Ficar em casa de luto, né? É a maneira pacífica e passiva de manifestar a nossa tristeza, a nossa insatisfação, de dar o recado, já que falar está perigoso no Brasil, né? Sabe que em artes marciais, em filosofia oriental, existe uma técnica, né, que é a esquiva, em que quando você está sofrendo um ataque muito forte, muito duro, em vez de você contra-atacar, você se retira e provoca a queda do inimigo com a própria força que ele está usando para lhe atacar. Eu acho que essa é uma imagem útil para a gente entender agora, né? Nós temos que ficar passivos, pacíficos, protegidos e, no máximo, né, no calor dos nossos lares, onde a gente está entre as pessoas que a gente ama, bater panela hoje à noite, às 20 horas, em protesto contra o que está acontecendo com o nosso Brasil. O sentimento não é de comemoração, é de luto. Professor, eu adoro entrevistá-lo, o senhor sabe disso, essas conversas, né, quando eu tenho mais tempo ainda, como é o caso das conversas no podcast, mais ainda, porque a sua serenidade para tratar de temas que nos causam... O senhor falou, esse sentimento de incômodo, o tempo todo a gente está com isso, sempre chega uma coisa nova para tirar a paz da gente no momento que a gente está vivendo. É sempre bom receber a tua serenidade. Obrigada, professor. O senhor sabe, espaço aberto e garantido para o senhor, para o canal Dextra. Aliás, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal do YouTube do professor Paulo Moura, @Dextra Jornalismo. Certo, professor? É isso, Carlinha. Muito obrigado pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Você é uma ótima profissional. Muito obrigada. Com perguntas muito inteligentes e eu estarei sempre à disposição.
Muito obrigada, professor. Vindo do senhor, para mim é uma honra. Bom restinho de quarta-feira para o senhor. Vamos aproveitar e vamos refletir nesse 7 de setembro sobre efetivamente a nossa independência. Até mais, professor. Um abraço enorme para o senhor e até uma próxima. Um abraço ao pessoal que nos acompanha. Um grande abraço também. Até a próxima. Até mais. Até. Minha gente, ouçam quem sabe mais do que a gente, né? A gente tem essa premissa aqui no Conversa de Cerca, que é buscar grandes nomes para falar sobre temas que precisam de reflexões como essa. A gente não está vivendo dias fáceis, são momentos difíceis, e eu acho que até mesmo para quem é situação nesse momento, está refletindo, aqueles que têm consciência política, né? Eles querem ser tão cerceados, eles querem ter, de fato, os votos dos magistrados do STF sem a gente saber. Isso é inconstitucional. A gente quer colocar em xeque o direito à propriedade privada, né? É constitucional. A gente vai pegar a Constituição e vai pisar em cima dela, vamos fazer o quê? Né? Então, quando a gente traz o professor Paulo Moura para falar sobre independência, a gente entende a pertinência do tema da seguinte forma: como é que está a tua independência enquanto brasileiro? Né? Como é que está a tua independência enquanto cidadão? Ela está ameaçada? Não está? Nós temos que comemorar? Não temos? O professor Paulo Moura é enfático e taxativo. Não temos o que comemorar. Né? Estamos vendo aí uma pirâmide dos poderes completamente invertida. O povo devia estar no topo, está chegando ali na base. Né? O poder judiciário, que deveria estar na base, está no topo, forçosamente, e a gente vê as coisas se transformarem e os ruídos do povo acabaram ficando muito abafados. E a gente precisa, então, fazer essa reflexão. O professor Paulo Moura também fala sobre isso. Ficar em casa, pensar, saber como é que a gente pode agir, né? O que a gente deve fazer, como é que a gente se protege politicamente, constitucionalmente. Então, ter essas reflexões, e elas são importantes. Termos essa conversa sobre a nossa independência, sobre a nossa liberdade de expressão, de opinião, mas principalmente sobre o conceito de democracia nesse país que não é relativo. Como já disse mais de uma vez o presidente da República do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, não é relativo. Então, essa reflexão precisa acontecer e é para ela que eu te convido nesse 7 de setembro, dia em que a gente comemora a independência do Brasil, a seguir fazendo neste e em todos os dias de nós, enquanto brasileiros. O Conversa de Cerca Podcast está disponível em todas as plataformas de áudio. Você pode acompanhar todas elas ou assistir e reassistir os episódios, esse e todos os outros, pelo nosso noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba de podcasts. Clica no Conversa de Cerca, tem todo mundo que já passou por aqui lá para você ver e rever os episódios, tá certo? Quarta-feira que vem a gente volta. Até mais. Feliz 7 de setembro para você. Reflita, pense e veja o que você pode continuar fazendo pelo Brasil. Até mais.